Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, uma excelente noite para todos. Quero compartilhar com vocês o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem alguns passos que precisam ser seguidos para que a gente alcance a vitória da parte de Deus. O primeiro passo é a humilhação, se humilhar, né? É bem diferente se humilhar, né, de ser humilhado, né? É bem diferente a expressão. Bom, se humilhar aqui é estar prostrado diante de Deus, né? É estar diante do altar do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua limitação. É lembrar sempre de que Deus ele é o maior, né? Se mostrar humilde diante do Senhor. Bom, primeiro se humilhar diante do Senhor é o primeiro passo. Segundo passo é entrar pelo caminho da oração. Caminho da oração. Mas antes de entrar no segundo passo, eu quero destacar uma coisa muito importante que a Bíblia diz, né, em se tratando justamente da humilhação, em se humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz que dois homens subiram ao templo, né, para orar. Um batia no peito e dizia: Ah, Senhor, eu não sou como esses demais homens, roubadores, adúlteros, né? É, eu dou meu dízimo, eu jejum. Enfim, ele começou a se autopromover diante de Deus na oração. Nem como esse publicano, dizia ele. O segundo homem, diferente do primeiro, batia no peito, não ousava levantar a cabeça, dizia: Tem misericórdia de mim, Senhor, pobre pecador. Ele, diante do Senhor, não ousava nem sequer levantar a cabeça. Jesus, em conclusão, disse: Este desceu justificado para a sua casa, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o primeiro passo para alcançar a bênção de Deus é a humilhação, é chegar diante do Senhor humilde, reconhecendo que não é nada e que Deus é quem é tudo nas nossas vidas. Segundo passo, como eu já disse, a oração, né? A oração. A Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, se não me foge a memória, ele disse: Orai sem cessar. Precisamos viver uma vida devocional com Deus, né? Uma vida de oração, uma vida no altar do Senhor, clamando, buscando a Ele, né? É tanto que a conclusão aqui, orar e buscar, né? Orar e buscar, estar no altar de Deus, né? Se aproximar de Deus. Jesus incentivou a isso também, né? Jesus incentivou a isso, inclusive disse até assim, ó, quando vocês forem orar, não precisam orar como esses homens que vão para as esquinas da rua e ficam levantando a mão, né, para mostrar para as pessoas que estão orando. Não, não, não precisa nada disso. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Então, o segundo passo é a oração. Terceiro passo é justamente se converter dos seus maus caminhos. O texto aqui não está falando para ímpios, o texto aqui está falando para cristãos. Né? Estava falando justamente para os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos israelitas, que estavam, né, recebendo as bênçãos de Deus, que estavam desfrutando, né, das promessas de Deus e a vontade de Deus, né, a vontade de Deus justamente para os seus servos era isso. Ó, terceiro passo, se converter dos seus maus caminhos. Existem coisas na nossa vida que precisam ser melhoradas, serem trabalhadas, serem aperfeiçoadas. Existem alguns que se acham uns santarrão, né? Que se acham imbatíveis, que se acham muitas vezes uns super-heróis, mas nós somos limitados,
todos nós, né, vindo de Adão, somos limitados, temos falhas, temos imperfeições e precisamos justamente de ser aperfeiçoados por Deus. Então, existe algo muitas vezes em mim, existe algo muitas vezes em você que precisa ser melhorado. Às vezes a gente está caminhando até certinho, de repente, né, por um descuido, por uma falta de vigilância, descambamos para um caminho que muitas vezes não agrada a Deus, mas, a vitória, a bênção é para aqueles que se humilham diante do Senhor, é para aqueles que vivem uma vida de oração, é para aqueles que precisam e entendem que necessitam se converter dos seus maus caminhos, que precisam melhorar, que precisam acertar as coisas com Deus, no altar de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que em nome de Jesus, essa palavra surta um grande efeito no seu coração e na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos.